reino não tão distante, conta a lenda que a princesa Branca de Neve, aos 18 anos, era a moça mais linda de todas. Sua madrasta, a rainha, com inveja da sua beleza, ofereceu uma maçã envenenada. Ela comeu e ficou em coma por vários dias, sob o efeito da maldição do sono da morte. Só despertou depois de muito tempo, quando um príncipe cheio de amor a beijou. E eles viveram felizes. Mas o tempo passou e a Branca de Neve envelheceu. E agora, meus amigos, eu vou contar para vocês a história que os contos de fada não contam. Um Felizes para Sempre, que nem sempre é tão feliz assim. Há 2 anos, Branca de Neve, agora com 63, teve diagnóstico de câncer de ovário, que é a segunda neoplasia ginecológica mais comum. Foi submetida à cirurgia e radioterapia, mas infelizmente a doença já estava em estágio avançado. Ela ficou bem após os procedimentos, mas nos últimos 2 meses começou a se sentir cansada, apresentar constipação, alternados com quadro de diarreia, além da falta de apetite. Que detestava o hospital, se lembrou dos seus amigos anões, pois 4 deles haviam se tornado médico recentemente. Apesar do curso ter sido feito por um programa EAD e numa faculdade particular, os anões esforçados passaram na prova de residência concorridíssima do Hospital Real João Paulo Vanderlei e agora trabalhavam duro para pagar o financiamento, sendo residentes de dia e assumindo plantões noturnos para ver se não precisavam vender seus órgãos no mercado negro para quitar o débito. E assim, Branca de Neve se dirigiu ao hospital. No pronto atendimento, foi levada de cadeiras de rodas para fazer a sua ficha de atendimento na recepção e depois passou pela classificação de risco na sala de triagem, feita pela enfermeira do setor. Lá, na classificação de Manchester, recebeu a pulseira laranja, que indica que o atendimento ele deve ser feito em até 10 minutos. E assim, Branca de Neve foi levada para o consultório médico, sendo atendida em menos de 5 minutos. E lá ela reencontrou a sua querida amiga Nan, Soneca. Soneca, ao colher dados da história da doença atual e, após a realização do exame físico, suspeitou fortemente que se tratava de um quadro de obstrução intestinal maligna e lembrou-se que alguns meses atrás ela e os outros amigos anões tiveram o trabalho de elaborar o protocolo assistencial do hospital. Olá pessoal, como é que vocês estão? Soneca, Espirro, Feliz, como é que vocês estão? Tudo bem, mestre. Tudo bem, mestre. Opa, pessoal, rapidinho aqui, nós precisamos sinalizar um protocolo de obstrução intestinal maligna. Tá ok? Vocês podem contribuir. Olá, gente. Bom dia, mestre. Bom dia, turma. Então, eu andei pesquisando e eu vi que a obstrução intestinal maligna, ela é um problema bem comum em pacientes de câncer avançado, né? Ela pode acometer até 51% das mulheres que apresentam, por exemplo, câncer de ovário em estágio avançado, mas ela também pode ser comum, por exemplo, em pacientes com câncer coloretal, câncer de estômago e até com cânceres extraabdominais, como, por exemplo, câncer de pulmão. Mas, para dizer que, quando é que eu digo que o paciente ele tem uma obstrução intestinal maligna, né? Quando, obviamente, ele tem um quadro clínico de obstrução intestinal. E qual é esse quadro clínico de obstrução intestinal? O paciente ele vai apresentar distensão abdominal, uma dor que pode ser inicialmente em cólica e depois se tornar difusa. O paciente ele vai ter uma inapetência. Além disso, ele pode ter parada de eliminação de flatos e fezes, né? Então, e vômitos. Ali eu tenho um quadro típico de obstrução intestinal. Mas só esse quadro típico de obstrução intestinal não me confere um diagnóstico de obstrução intestinal maligna. Além disso, eu tenho que ter o quê? Essa obstrução ela tem que ser além do ligamento de Treitz
E essa obstrução ela também tem que estar associada à presença de uma neoplasia. Então, o paciente tem que ter um câncer, quer seja intraabdominal ou extraabdominal, né, com envolvimento, acometimento peritoneal. E esse câncer, ele não pode ter possibilidade de cura. Então, esses são os 4 critérios que eu utilizo para dizer que o paciente ele tem uma obstrução intestinal maligna. A fisiopatologia, né, da obstrução intestinal maligna, ela se dá tanto por compressão mecânica quanto por alteração fisiológica. E aí, na compressão mecânica pode ser extrínseca, quando, por exemplo, um tumor de ovário, o tumor ele cresce e vai comprimir as alças intestinais, impossibilitando a passagem, né, daquele conteúdo de alça. E quando há um crescimento intraluminal desse tumor, também impedindo esse fluxo, né, desse conteúdo intestinal, com distensão de alças e, obviamente, todo o quadro clínico que o paciente vai apresentar, né. Além do mais, ele pode ser algo fisiológico, como eu falei, como por exemplo, quando há funcional. Quando, por exemplo, há destruição do plexo, e aí do plexo meentérico, então não vai haver uma alteração na motilidade daquela alça, causando também uma obstrução. Mas pode ser também por uma pseudoobstrução por uso de fármacos, como por exemplo a morfina, que faz com que haja uma diminuição, né, do trânsito intestinal. Então tudo isso pode levar a uma obstrução intestinal maligna. Espirro, por favor, como é que a gente poderia proceder o diagnóstico? Então, além de solicitar os exames gerais dessa paciente, além de ver o hematócrito, a hemoglobina, o leucograma dela, as plaquetas, nós precisamos pedir a função renal, observar a ureia, a creatinina dela. Além disso, os eletrólitos também, sódio, potássio, magnésio, cálcio, devem estar alterados. Vamos solicitar também uma gasometria venosa dessa paciente e observarmos o bicarbonato, o pH. Geralmente, os distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, eles são comuns nesse tipo de situação, de obstrução intestinal maligna, e eles podem contribuir para a manutenção desse quadro. Então, além disso, a gente pode também solicitar uma radiografia de abdômen, uma ortostática e em decúbito. Muitas vezes, a posição ortostática ela pode conseguir resolver, e os sinais radiológicos que nós iremos encontrar são a distensão de alças intestinais proximais ao nível de obstrução, com presença de nível hidroaéreo ou diminuição de gás nos segmentos distais do trato gastrointestinal. Além disso, nós podemos solicitar também uma tomografia computadorizada, principalmente se essa for a primeira obstrução intestinal dessa paciente, para afastar a presença de um ponto único de obstrução e afastando também as complicações, como a perfuração, o volvo e o segmento vascular de alças. É isso. Pronto, pessoal. Então, vou falar de tratamento agora. O tratamento é bem importante e aí, basicamente, se divide em 3 estágios. Estágio 1, 2 e 3. O 1 e o 2, eles são clínicos. Ou seja, a gente vai tratar o sintoma. Tá com dor, tira a dor. Tá com náusea, vômito, reduz a náusea e vômito através de medicamentos. Então, o estágio 1 e o estágio 3 é o seguinte. O estágio 3 é um tratamento cirúrgico. A gente vai optar, analisar, ver se pode fazer o tratamento cirúrgico ou o tratamento paliativo exclusivo, certo? Então, o estágio 1 é o seguinte, a gente vai utilizar a sonda nasogástrica, hidratação parenteral, corticoide, até 5 dias, antiemético, anticolinérgico, antiácido e analgésico. A gente vai fazer isso durante 3 dias. Se durante 3 dias náusea e vômito ainda permaneceu e se o volume de secreção gástrica continua acima de 1 litro por 24 horas pela sonda nasogástrica, a gente vai passar para o estágio 2. O estágio 2 é a utilização do análogo somatostatina, o antissecretor. Vou falar um pouco mais para frente, o octreotide. E aí o seguinte, depois de 3 dias de utilização de octreotide, ainda os sintomas persistem, aí a gente vai ter que tomar uma decisão rápida, ou seja, a gente só tem 6 dias para a gente tomar a decisão. Se vai fazer um tratamento cirúrgico, para isso a gente vai ter que ver como é que está o paciente, como é que está esse tumor, por exemplo, e a gente optar pelo tratamento exclusivo paliativo. Tá, ok? Então, no estágio 1, o primeiro que a gente vai fazer, tem um paciente
E a gente vai colocar ele em jejum, vai passar uma sonda nasogástrica, fazer uma drenagem do conteúdo, pode também avaliar suporte hídrico, calórico, conforme a necessidade do paciente, fazer correções de distúrbio hidroeletrolítico, né? A gente tem que evitar sobrecarga hídrica por conta do risco de edema das alças intestinais. Utiliza-se também antiemético, pode favorecer o uso de corticoides, evitar em horários noturnos, haloperidol também, inibidores de serotonina, e a gente tem que evitar o uso de procinéticos. Podemos utilizar o anticolinéstico, que são os antipasmódicos e retores de secreção intestinal, como a escopolamina, e os antiácidos, inibidores de bomba, de prótons e de anti-H2. A analgesia é conforme a escala de analgesia, né, de dor. Tá com a dor leve, pode utilizar dipirona. Tá com a dor forte, pode se enxergar e utilizar morfina. E a nutrição parenteral total, como é que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que avaliar, não é assim chegar e fazer. A gente vai fazer uma discussão multidisciplinar com oncologistas, clínico de emergência, cirurgião, nutrólogo, paliativista. A gente vai observar o estado de performance do paciente, é maior do que KPS, maior que 50, tem uma expectativa de vida maior que 3 meses, então a gente pode pensar em fazer. Pacientes com uma chance de reversão de obstrução, de um futuro tratamento oncológico posterior, ok, a gente pode pensar em fazer. E depois, então, depois de 3 dias, a gente vai pensar no tratamento do estágio 2, que é através do octreotide. O octreotide é um antissecretor, ele inibe a peptidase vasoativa intestinal, e ele vai fazer com que haja uma diminuição dos líquidos intestinais, de secreção biliar, secreção gástrica, da motilidade intestinal. Então, ele é para ser utilizado até 72 horas. Né? Então, caso então não haja uma reversão, tratamento, os sintomas persistam, então a gente usa o octreotide e depois de 72 horas a gente pode então passar por uma decisão se a gente vai fazer um tratamento cirúrgico ou não. Então, né, mestre? Passando para o tratamento cirúrgico, nós temos a gastrostomia descompressiva. Caso a obstrução intestinal maligna ela não se reverta após 6 dias, né? É uma decisão multidisciplinar, a gente sabe que o paciente está realmente numa situação complicada e tem que ser reavaliado para ver se realmente é necessário fazer a cirurgia, que é realizada na maioria dos casos de maneira paliativa. A gente tem que perceber também que a decisão não cabe somente ao médico que irá realizar a cirurgia, mas é uma decisão multidisciplinar. O paciente com boa performance de status, sem radioterapia abdominal ou pélvica prévia, condições clínicas futuras de tratamento sistêmico ou local da doença, no caso de vulva, obstrução em ponto único, perfuração e obstrução não neoplásica. No caso, as bridas. A gente pode ver também, né, no estágio 3, a possibilidade da colostomia, ileostomia, jejunostomia, ressecção intestinal, bypass, lise de aderências, laparotomia exploradora, tratamento endoscópico com aplicação de estentes em obstruções únicas do intestino delgado, proximal ou do cólon, e o índice de alívio obstrutivo na ordem de 80% a 90%. Em relação ao tratamento paliativo exclusivo, como eu havia falado, o paciente possui múltiplas comorbidades não controladas e a gente tem que observar a escala de performance de ECOG, que pode ser 3 ou 4. No 3, ele está 50% confinado à cadeira ou acamado e ele é capaz de realizar alguns autocuidados. Já no 4, não. Ele é totalmente incapaz de realizar os cuidados, está completamente confinado na cadeira ou no leito. E a gente tem que observar também a idade avançada do paciente ou desnutrição grave. Feliz, obrigado, Espio. Olha, foi muito boa a abordagem de vocês. Eu queria só apresentar aqui o fluxograma dos profissionais envolvidos, que é importante, né, saber como é que os colegas vão trabalhar e vão contribuir. Então, primeiro, existe o seguinte, então,
Primeiro, o paciente ele chega, ele vai ser atendido pelo clínico de emergência. Aí tem que ser rápido, menos de 6 horas, pensar no diagnóstico e ir logo para os exames. Então, os exames complementares, a gente vai entrar aí o radiologista, o clínico enfermeiro, o oncologista, certo? Depois, mais rapidamente ainda, o paciente está lá com sintomas, então tem que fazer o estágio 1, tratamento clínico, vai envolver o enfermeiro, o oncologista, o clínico também. Fez o tratamento, os sintomas ainda persistiu, durante 3 dias vamos entrar então no estágio 2. No estágio 2 vai entrar então o enfermeiro, o oncologista e o clínico de emergência. Fez a ocreotide, mesmo assim os sintomas persistiram, aí a gente vai ter que avaliar realmente se vai ter um tratamento cirúrgico ou paliativo. E para isso é uma discussão, certo? Uma discussão em grupo, no profissionais, o oncologista, o clínico cirurgião, o nutrólogo paliativista. Fez o tratamento ou optou pelo cuidado paliativo exclusivo, a gente vai ver a evolução do paciente e continuar com os cuidados paliativos. Lembrar, gente, cuidado paliativo é logo desde o início, viu que é uma doença realmente que pode causar uma morte, já entra em cuidados paliativos, já é considerado. Mas, enfim, aqui nesse estágio é para a gente prover qualidade de vida do paciente, certo? E aí mais profissionais irão participar disso. Então, enfermeiro, oncologista, paliativista, fisioterapeuta, os terapeutas ocupacionais, os nutricionistas, os psicólogos. É isso, vamos passar para o próximo fluxograma. Bom, para finalizar, iremos falar agora sobre o fluxo de um paciente no nosso Hospital Real João Paulo Vanderlei, começando pela chegada desse paciente e a sua admissão no hospital. Esse tempo transcorrido entre a chegada e a sua admissão levando cerca de 5 minutos. Após essa admissão, o paciente seguiria para a classificação de risco, que normalmente é realizado pelo pessoal da enfermagem. Esse tempo levaria também cerca de 5 minutos. A nossa classificação de risco ela é feita com base na classificação de risco de Manchester, que é aquela classificação que é dividida por cores, de acordo com a gravidade do quadro do paciente. No caso da nossa paciente, ela se enquadrava no atendimento muito urgente devido à dor abdominal intensa, necessitando de um atendimento imediato. Da classificação de risco até esse atendimento, que é realizado pelo clínico que está na emergência com auxílio do pessoal da enfermagem, deve durar cerca de 10 minutos. Posteriormente, entre o atendimento, a realização da anamnese, do exame físico, até a constatação de urgência oncológica, isso deveria levar cerca de 30 minutos. Como vocês viram, após a constatação dessa urgência, no nosso caso da obstrução intestinal maligna, será solicitado alguns exames séricos e de imagem. Então, o tempo transcorrido entre a constatação da urgência e a realização desses exames deveria levar cerca de 1 hora. Após o retorno desses exames, tanto o clínico quanto o médico cirurgião, eles irão avaliar avaliar a conduta que será tomada a partir desses exames. Bom, em uma análise conjunta, o tratamento clínico deverá ser instituído em cerca de 15 minutos, com o auxílio do pessoal da enfermagem, do oncologista e também da nutrição. Se necessário, será instituída a conduta cirúrgica, que terá todo o suporte da equipe que atua na cirurgia. Esse tempo entre o estabelecimento da conduta e o paciente estar no bloco cirúrgico deveria levar cerca de 1 hora. E também haverá a conduta paliativista, que é voltada para garantir uma melhor qualidade de vida ao paciente frente a uma doença grave, podendo ser instituída a qualquer momento do atendimento e contando com o auxílio de inúmeros profissionais, entre eles o médico paliativista, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, pessoal da enfermagem, da oncologia e também da nutrição. Bem, e é esse o fluxo que a gente tinha para apresentar do nosso Hospital Real João Paulo Vanderlei.